boa noite a todos nós. É uma alegria a gente poder estar aqui reunidos à distância, mas tão juntos, né? Formando, na verdade, uma corrente de energia fluídica, aí, de bem, de caridade. Essa nossa torcida, então, é que os momentos que passaremos aqui possam, de fato, contribuir com a nossa evolução e nos fazer sair daqui com a fé renovada, trazendo paz, equilíbrio, serenidade aos nossos corações. O tema proposto, reencarnação, como você está cuidando da sua pergunta direta. Então, na verdade, nós viemos aqui, estamos aqui reunidos, não é por acaso, para pensar na nossa história. Estamos aqui para olhar os nossos corações. O Nazareno amoroso teria nos dito que é muito fácil enxergar o erro alheio, olhar para o lado de fora, mas ele pontuava no seu grande sermão da montanha, dizendo que deveríamos tentar tirar a trave do nosso olho antes de tentarmos tirar o cisco do olho do nosso irmão. Era a ideia de olhar para os nossos corações. A proposta aqui é essa. A pergunta, então, é para você, é para mim, é para a gente responder. Será que nós temos feito bom uso da encarnação? Será que essa encarnação eu teria como criar ferramentas para transformá-la numa reencarnação vitoriosa? Vou trazer ao longo do trabalho, na parte final, 8 sugestões práticas simples de compreender que vão poder dar um up na nossa encarnação. Vão ajudar-nos a atingir o objetivo e transformá-la numa encarnação vitoriosa. Pois bem, para começar, então, a trabalhar o tema encarnação, reencarnação, como você está cuidando da sua, o que é reencarnação? É uma palavra que deriva de encarnação. O que é encarnação? Eu fui até o dicionário vai trazer três conceitos sobre o que é encarnação, para desses conceitos a gente trabalhar reencarnação, que é a proposta. No primeiro momento, encarnação pode ser considerada uma perseguição por brincadeiras de mau gosto. É claro que eu estou vendo na tela aí alguns rostos mais jovens do que o meu, se bem que naquele folder do Facebook eu fiquei garoto ali, naquela imagenzinha, fiquei bonito ali, fizeram uma Photoshop show ali para mim, né? Mas, enfim, quando eu era criança, não tinha bullying. Não tinha bullying. Então, quando alguém fazia um apelido, dizia assim, fulano está encarnando em mim. Tinha esse sentido de encarnar. Também tem o sentido da dramaturgia. Quando o ator vai fazer o laboratório, ele vai representar, por exemplo, ele vai fazer o papel de um feirante, então ele vai e faz um laboratório na feira, a fim de encarnar o personagem, ou seja, trazer características mais reais. Mas tem um terceiro sentido, que é o mais importante, que talvez seja esse o sentido direto. Encarnar é dar forma material, é ser a imagem dele. Na verdade, então, encarnar seria tornar carne, tornar-se carne. Pois bem, fica logo implícito de que se algo precisa tornar-se carne, porque ele não era carne, na verdade, espírito. Dito isso, o que seria reencarnar? Reencarnar seria tornar-se em forma de carne mais uma vez. Seria o retorno do espírito à forma de carne numa segunda oportunidade ou em uma outra oportunidade das múltiplas, quaisquer que sejam. Então, quando a gente começa a pensar em reencarnação, eu fui até o site da Federação Espírita do Brasil, encontrei lá um artigo do nosso companheiro Geraldo Campetti, sobrinho, e ele comenta no site o artigo que tem como título assim, você acredita em reencarnação? E ele defende a reencarnação e traz um raciocínio bem lógico. Isso é uma abertura da palestra. Ele vai dizer assim, o texto que está lá no site, a reencarnação é o retorno do espírito a um novo corpo físico. Diz ainda, além de ser quesito fundamental do espiritismo, é um princípio da lei natural, ensejando o indivíduo o constante desenvolvimento de suas potencialidades pelas provas a que é submetido na jornada terrena, nas diversas e sucessivas existências físicas que tem de viver. A gente vai trazer a base doutrinária, referência da literatura espírita, mas a encarnação é uma imposição. O espírito precisa passar por experiências materiais a fim de fazer alguns ajustes com relação aos débitos do passado e com relação a um treinamento, as provas e as expiações, para tornar-se mais robusto, mais forte
e caminhar no seu objetivo maior, que é atingir a perfeição moral. Mas o artigo do Geraldo Campetti completa dizendo assim: reencarnação é oportunidade de recomeço. Queria que você guardasse por alguns minutos essa frase. Reencarnação é oportunidade de recomeço. Com a vantagem de que o aluno terá novas chances de aprendizado, sem necessariamente ter de reiniciar todas as tarefas. Na minha época de escola, eu estou com 57 anos, na minha época de escola, já tem algum tempo assim, a gente tinha algo chamado dependência. Então, o aluno passou em 10 matérias e perdeu em 2. Então, ele tinha direito de fazer a dependência daquelas matérias que ele perdeu. Mais ou menos isso que o Geraldo Campetti está falando. Então, se você, nessa encarnação, atingiu algumas metas que lhe foi estabelecida e você conseguiu êxito, mas em algumas outras você fracassou, então você poderia voltar numa outra encarnação para completar o ensinamento. Então, definitivamente, para fechar a ideia, Geraldo vai dizer assim: o aprendiz pode dar continuidade de onde parou na lição anterior, mas precisará refazer aquelas em que foi reprovado. Então, a ideia da reencarnação, uma oportunidade da gente recomeçar. Meus irmãos, é bem verdade que nós vivenciamos agora um enredo histórico necessário para a evolução moral do espírito mortal. Se todos nós que assistimos somos espíritas, temos plena convicção disso. Os que não são espíritas ainda precisarão repensar os seus conceitos. Mas tudo que nos acontece na vida tem uma função educativa para o espírito mortal e, acima de tudo, nos ensinar a amar. Trazendo as referências doutrinárias, questão de número 132 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Eu não sei se você já me ouviu em outras palestras, mas eu costumo muito dizer isso. É um conselho, é algo que eu tenho feito e tem surtido efeito para mim. Personalize as questões do Livro dos Espíritos. Pergunte assim: qual o objetivo da minha encarnação? Por que você está encarnado? Resposta já dei. A gente vai aprender a amar. A gente está aqui para aprender a amar. Esse é o grande objetivo. Mas, diante da pergunta, os espíritos respondem assim a Allan Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Meus irmãos, então, a grande proposta, primeiro objetivo da sua encarnação: chegar à perfeição moral através do aperfeiçoamento. Mas ainda visa um outro fim a encarnação, segundo Kardec. Segundo os espíritos a Kardec, é de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, o objetivo, vamos pontuar, para eu estar encarnado aqui hoje, nesse corpo que foi planejado para mim, esse objetivo maior é que eu desenvolva caracteres espirituais em direção à perfeição moral e também que eu ajude os que estão comigo a evoluir. Então, não é uma escolha, é uma missão, é uma tarefa. Muito sábia da parte de Deus, porque se os nossos grandes problemas são o orgulho, o egoísmo e a vaidade, chagas, segundo Kardec, câncer da humanidade, o trabalho em prol de ajudar o outro seria um combate direto a esse orgulho e a esse egoísmo. Então, as funções da encarnação: estamos encarnados aqui para poder evoluir moralmente e ajudar os que estão conosco num planejamento reencarnatório muito bem elaborado, com a nossa participação, não depende do grau de evolução do espírito, mas para ajudar os que estão conosco a também evoluírem. E os espíritos complementam a resposta a Kardec dizendo assim: é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, observemos que quando eu trabalho em prol do bem geral, eu estou, de alguma maneira, contribuindo diretamente e indiretamente para a minha evolução moral. Emmanuel, através de Chico Xavier, tem uma fala bem pequena no livro Fonte Viva, na lição 78, que tem como título Enxertia Divina. Depois você pega o livro e dá uma lida. Ele vai dizer assim: a cada novo dia da tua experiência humana, esse é um novo dia, segunda-feira, 22 de junho de 2020, novo dia, a cada novo dia recebes valioso concurso
para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz, observe bem, de luz divina pela felicidade que transmite aos outros. Então, há uma condição. Se eu quero encontrar paz, equilíbrio, felicidade, evoluir, eu preciso fazer investimentos, é claro, de capital emocional, capital espiritual, mas eu preciso também começar a olhar para aqueles que estão ao meu lado. Pois bem, então, se reencarnação é uma nova encarnação. Dia desses eu via um seminário do Divaldo Franco na internet, e ele faz um comentário de que a Terra tem uma quantidade, uma população de espíritos, ele enumera em 30 bilhões de espíritos. E eu fiquei pensando entre encarnados e desencarnados. Eu fiquei imaginando de onde foi que Divaldo tirou esse número. Também esse número é citado por Hermance de Fou no livro Reforma Íntima Sem Martírio. Reforma Íntima Sem Martírio. E aí eu fui pesquisar na internet e descobri a origem de 30 milhões. Meio ousada, bem ousada. Um grupo de companheiros teria encontrado, é a única referência. Se alguém encontrar uma outra, me fala, por favor. Está no livro Roteiro de Emmanuel, no livro de 1952. É o único local da literatura espírita onde está citada a quantidade de espíritos encarnados e desencarnados. Em 1952. Os companheiros, esses que eu chamei de ousados, amorosamente, é claro, fizeram contas matemáticas, aplicaram fórmulas e chegaram a 30 bilhões de espíritos. Meus irmãos, então imagina só, se somos 7,4 bilhões encarnados, existe um contingente de 22,6 bilhões de espíritos querendo encarnar. Então é mais ou menos, para a minha encarnação, tem 3 querendo a minha vaga. Eu não sei qual foi o seu argumento, também não lembro qual foi o meu, mas nós convencemos os benfeitores espirituais. Talvez a gente tenha até cutucado meu amigo, vem cá, me ajuda aí. Não, dessa vez me manda CVV, eu vou conseguir. E convencemos que estamos aqui encarnados. Meus irmãos, se estamos aqui encarnados, será que temos aproveitado a encarnação? Será que conseguimos a vaga, sabe? Insistimos, fizemos uma luta. O que temos feito na encarnação? A pergunta, do título da pergunta, né, da palestra, o que você está fazendo a sua encarnação? É um título, meus irmãos, importantíssimo. Talvez seja uma das respostas que você vai dar, que vai ser uma das mais importantes da sua história. Porque se nós entendermos a importância desse momento, dessa encarnação, a gente vai tomar atitudes e fazer o investimento mais equilibrado, mais sério, mais disciplinado. Vou trazer 4 passagens numa sequência bem rápida. 4 passagens, 2 de Paulo de Tarso, intermediárias com a fala de Jesus. E depois uma fala de Chico Xavier. A primeira é Paulo de Tarso escrevendo a 2ª carta aos Coríntios. A gente sabe que Paulo de Tarso era um legislador, um homem que tinha, se a gente fosse compará-lo hoje com o poder judiciário, ele seria uma espécie de desembargador. Ele era um conselheiro dos doutores da lei, conselheiro do Sinédrio. Um homem acostumado a tribunais. Então, quando ele vai falar de Jesus, que ele vai escrever as cartas, é claro que ele imprime uma imagem de coisas que ele conhece. Então, ele diz assim: porque todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. No passado, na teologia limitada, sem nenhuma censura, não estamos aqui para isso, mas imaginávamos ser esse um tribunal para condenar para o inferno ou para o céu. A gente sabe que não é bem mais assim. Na verdade, após cada desencarne, nós passamos, depois daquele momento de recuperação, daquela vibração, aquela perturbação do desligamento do envoltório material, do perispiritual, a gente vai ser avaliado a encarnação. É essa avaliação, o tribunal do Cristo, para percebermos o que fizemos, de bem ou mal, por meio do corpo. Ou seja, eu darei conta dessa encarnação. Eu prestarei conta das atitudes que eu tomei aqui. A segunda passagem é Jesus de Nazaré, o nosso Messias, dizendo, no Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem adivina a glória do seu Pai com seus anjos, e vejam, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, nós começamos a perceber que a visão de justiça do Espiritismo é muito centrada. Nós não vamos ser favorecidos e não haverá, meus irmãos, facilidade alguma. Haverá conquistas por meio do trabalho. Então, nós receberemos, seremos retribuídos
de acordo com aquilo que fizemos. Então, por exemplo, se a Jaqueline me deu um livro de presente, eu fico feliz com o livro, eu tenho vontade de retribuir. Então, retribuição é resultado de ter feito algo primeiro. Então, o Senhor vai retribuir. Segue comigo o raciocínio. Segunda fala de Paulo de Tarso, a terceira das 4. Romanos 14, 12. Enfático, o apóstolo dos gentios vai dizer, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós daremos conta. E uma conta individual. Prestaremos conta do uso que temos feito desse envoltório material preparado, planejado para a gente, na intenção de nos fazer desenvolvermos na arte do amor e atingir a perfeição moral. É isso. E o quarto texto e último, do Chico Xavier, eu me lembrei daquele livro do Carlos Bacelli, é até um livro bem polemizado, o que Carlos Bacelli vai dizer, falas que Chico teria dito só para ele. Poderia ter dito, eles eram amigos, bem próximos, não é verdade? Mas, enfim, o item 17 desse livro, a fala do venerando é a questão mais aflitiva para o espírito no além, quando ele retorna ao mundo espiritual, é a consciência de que perdeu tempo e que desperdiçou oportunidades. Meu irmão, minha irmã, será o que temos feito na encarnação? Será que eu estou entendendo que estou diante de uma oportunidade que eu pedi? Talvez eu tenha clamado a Deus e conquistei e consegui. Será que eu tenho levado a sério? Será que eu tenho sido competente em dar conta das promessas, dos compromissos assumidos no mundo espiritual? Porque nós podemos agora não lembrar. É verdade, podemos não lembrar. Graças a Deus, passamos pela bênção do esquecimento temporário. Porque se a gente lembrasse das atrocidades que fizemos, com o punhal e com a espada, se lembrássemos dos que estão encarnados conosco, inimigos do passado, num projeto para refazer, para reaproximar, a gente não conseguiria, não. A gente ia ficar se sentindo tão culpado que faliríamos na encarnação. Então, Deus nos concede a bênção do esquecimento temporário. No entanto, essa que é a bênção tem um lado menos positivo. Nós esquecemos que somos espíritos. Nós imaginamos muitas vezes que somos um corpo material, que somos matéria, quando, meus irmãos, nos convençamos disso, porque intelectualmente nós já sabemos. Somos espíritos imortais de passagem pelo mundo físico para usar desse envoltório material que André Luiz vai chamar de aparelho da sua literatura para poder fazer conquistas de virtudes e valências espirituais. A matéria é simplesmente transitória e passageira. Quando Emmanuel vai falar na lição 147 do livro Fonte Viva, a lição tem como título Refugia-te em paz, ele vai dizer assim, como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos entre, aí vai pontuar, a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, e fecha assim, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Meus irmãos, eu fico pensando se não é hora da gente começar a olhar para essa encarnação e transformá-la, de fato, nesse instrumento que vai fazer-nos avançar moralmente. Emmanuel conclui esse item, Refugia-te em paz, dizendo assim, ó meu amigo, se já adotastes efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. Meu irmão, se já adotamos efetivamente, cultiva os interesses da tua alma. Quando Nazareno falou no Evangelho, no seu Evangelho, lá em Mateus, ele vai falar que deveríamos ajuntar tesouros nos céus. Ele está falando de que tipo de tesouros? Conquistar a paciência, a tolerância, ser menos irritadiço, procurar ser mais amoroso, mais humano, procurar desenvolver, por meio da caridade, a capacidade de amar, desenvolver a capacidade de perdoar. Essas são as valências, esses são os tesouros dos céus. Então, quando você consegue efetivamente compreender essa missão, mesmo que inicialmente racional, mas a proposta vai ser trazer mais tarde para
o coração. Pois bem, então cultiva o interesse da alma. Eu me lembrei de uma outra questão para linkar com o interesse da alma, a questão 799 do Livro dos Espíritos, que eu vou sugerir de novo os companheiros personalizarem. A pergunta é assim: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Pergunte-se: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o meu progresso? Meus irmãos, a resposta é perfeita, maravilhosa. Olha o que diz os Espíritos: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, e o Espiritismo faz com que os homens compreendam aonde se encontram os seus verdadeiros interesses. Então, o nosso interesse verdadeiro, por mais que agora esteja camuflado pelas impressões materiais, não são materiais. É claro, há objetivos da matéria. Temos que cuidar dela, cuidar do nosso corpo, tentar ser previdentes, cuidar do nosso financeiro, é claro. Mas não deveriam ser maiores e mais importantes do que a nossa proposta de aquisição moral. Na verdade, tudo que está à nossa volta, tudo que nós temos, corpo material, bens, patrimônio, certificados, currículos, deveriam ser entendidos e vistos como oportunidades preciosas de nos ensinarem a amar e nos levarem à perfeição moral. É interessante que, no complemento da resposta do Espírito de Allan Kardec, diz assim: deixando a vida futura estavelada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Me lembro daquela fala de Chico Xavier, muito conhecida, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Meu irmão, minha irmã, não seria hora de a gente começar agora a fazer um novo fim? Quem sabe até aqui eu não levei tão a sério a encarnação, ou então me distraí, ou me desviei dos objetivos. É possível. E qual é o problema? O problema não é estar errando. O problema é se manter no erro. Talvez, muitas vezes, voluntariamente. Talvez, muitas vezes, alertados. Meus irmãos, fazemos uma brincadeira com a encarnação. A gente fazia uma palestra agora à tarde com os nossos companheiros lá de Guarapari. Eu acho que era Guarapari. Tá, eu me perdi. Ah, não, de Barbacena. A gente está assim, né? Vai Barbacena, vai Rio de Janeiro, tudo pela internet, está tudo tranquilo. Pois bem, comentava com esses companheiros, fazia uma pontuação para eles, de que muitas vezes a gente desperdiça voluntariamente as oportunidades. Então, o convite é que a gente encare com mais seriedade. Cometer erros é natural. Somos espíritos imperfeitos, passando pelo processo de simples e ignorantes até perfeitos, e é claro que é natural que tenhamos patamares de imperfeição. Agora, não tem problema ser imperfeito. O problema é não estar combatendo a imperfeição. Quando Kardec vai fazer, atrelando uma nova ideia de complemento a essa primeira parte, que está quase encerrando, temos 7 minutos, Kardec fala no livro Evangelho sobre o Espiritismo, a fala de São Luís. São Luís, Espírito, capítulo 4, versículo 25 e 35, diz assim: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrer? Olha que pergunta boa. Responde, o próprio São Luís responde: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus desconfia. Então, atrelando a questão 132, fazendo link, né? O segundo objetivo visa ainda tornarmos partes integrantes do projeto de Deus para que toda a humanidade evolua. Lembra quando Cristo disse que nós um dia seremos o único rebanho, teremos o único pastor? Quando ele diz lá em João, capítulo de número 6, que nenhum de todos aqueles que o Pai lhe deu haveria de se perder, mas que ele os ressuscitaria no último dia, a proposta, então, de um trabalho coletivo, de um trabalho para auxiliar os companheiros, que indiretamente auxilia-nos a nós também. Kardec foi muito feliz quando, inspirado em Paulo Apóstolo e também em Santo Agostinho, criar o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Quando nós priorizamos a ação pelo outro, combatemos diretamente o egoísmo e vamos aos poucos
vencendo o velho homem. Mas, para completar, na fala de São Luís, diz assim: a encarnação lhe é necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhe auxilia o desenvolvimento da inteligência. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência de uso que farão do livre-arbítrio e fecha. Os que desempenham com zelo essa tarefa rapidamente transpõem menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e mais cedo gozam os frutos dos seus labores. Meus irmãos, desempenhar com zelo, que tarefa? A tarefa da encarnação. Será que eu tenho desempenhado com zelo essa minha tarefa? Será que eu tenho feito a minha parte? Quando Kardec comenta a fala de São Luís, no mesmo evangelho, vai dizer assim: os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha e a tal ponto que sejam obstinados, que demonstrem poder prolongar indefinidamente a necessidade da encarnação, e aí é quando ela se torna um castigo. Então, a ideia seria a gente começar a compreender que a oportunidade que temos em mão é preciosa. Será, meus irmãos, que nós temos feito a nossa parte? Será que a gente entende que há uma obrigatoriedade? Será que eu tenho trabalhado ativamente pelo meu progresso? Se a proposta é sim, eu vou trazer daqui para frente, no segundo momento, algumas reflexões, as sugestões de 8 atitudes práticas para a gente poder efetivamente transformar essa encarnação numa encarnação vitoriosa. Eu só vou ler a parte final aqui, dentro do tempo ainda, da nota de Kardec, que eu não comentei. Diz assim: aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma vez só os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Então, a ideia de espiritismo, trazendo muito claro para a gente, é o conceito de Kardec, quando ele fala que o verdadeiro espírita, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, o verdadeiro espírita seria conhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Meus irmãos, não há ganhos fáceis, há conquistas oriundas do trabalho. Será que nós estamos entendendo, então, que estamos encarnados aqui um primeiro objetivo maior: trabalhar para a nossa evolução moral. Trabalho esse que está em paralelo com um trabalho onde eu também vou ajudar os que estão comigo nessa jornada a também evoluir. Meus irmãos, até aqui tudo tranquilo? Todo mundo percebeu aí que a encarnação que a gente está vivenciando é necessária, é uma escolha nossa? Fizemos compromisso no mundo espiritual, estamos aqui para cumpri-los? Pois bem, vou trazer agora 8 sugestões de como a gente pode transformar essa encarnação numa encarnação vitoriosa. Quero só alertar os companheiros para um detalhe. Segundo disse o Nazareno, aquele que é o nosso modelo e guia, a quem mais for dado, mais será cobrado. Você está disposto a ouvir as 8 sugestões? Se não, desliga logo, porque depois você vai ser mais cobrado. Todo mundo, estou brincando, meu irmão, desliga não. Não aperta o botãozinho vermelho, não. Fica aí na live. Mas vamos lá, então. 8 atitudes práticas para a gente poder transformar essa encarnação numa encarnação vitoriosa. Primeira delas, leituras edificantes. Meu irmão, minha irmã, se eu te perguntasse agora qual o livro espírita que você está lendo, me diz para você, está lendo? Por que não está lendo? Segundo os neurocientistas, se você criar um hábito, olha só, experimenta fazer que funcione. Durante 21 dias, você reservar 15 minutos para leitura. Durante 21 dias, tem que ter compromisso. Você aciona uma área cerebral que começa a desenvolver em você o hábito de ler. Agora eu te pergunto, você não tem 15 minutos para ler? Então alguma coisa está errada com a sua vida. Você precisa acordar mais cedo, dar um jeito. Porque é preciso que a gente visite as livrarias da Casa Espírita e também a gente vá na biblioteca. Eu não sei se o grupo aí, se o grupo anterior de Paula Carneiro tem biblioteca, imagino que tem, né? Mas
Qual foi a última vez que você pegou um livro emprestado? Então, meu irmão, leitura salutar é importantíssima. Nós viemos de uma situação externa onde somos bombardeados por encarnações, por muitas informações negativas e de pessimismo. Eu preciso filtrar isso. Eu preciso ter um parâmetro. E o parâmetro é uma literatura salutar. De preferência, literatura espírita. Posso ler outros livros? Claro que sim. Paulo de Tarso nos orientou a examinar tudo, mas retende o que for bom. Então, primeiro ponto, eu preciso ler, assumir um compromisso comigo mesmo, nessa encarnação, de me transformar num leitor. Quando o Espírito de Verdade, esse companheiro que liderou a tríade de espíritos superiores que trouxeram a codificação, por meio de Kardec, capítulo 6, item 5, Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mundo sabe de cor. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. A função, o objetivo seu aqui no planeta é amar. Por isso ele diz, espíritas, amai-vos. E a segunda, espíritas, instruí-vos. É uma sugestão? Não. É uma ordenança. Então, primeiro ponto, se eu quiser intensificar, transformar essa encarnação numa encarnação melhor, eu preciso resgatar o hábito da leitura. Por mais que no primeiro momento seja inconveniente, eu não sei, eu não gosto, comece com livros interessantes, assuntos que mais te tragam interesse, mas desenvolva o hábito da leitura e seja um leitor constante. É difícil fazer isso? Dá para fazer? Vamos lá. Segundo ponto, meus irmãos, reservar momentos para orar. É preciso que a gente ore. Não é um hábito muito comum entre os espíritas orar. A gente ora pouco. Se a gente comparar, por exemplo, com as igrejas evangélicas, nossos irmãos evangélicos, eles têm culto de oração. Reúne um dia só para orar. Pelos irmãos, pelo planeta, pela pandemia, enfim, ora. Será que nós não deveríamos orar mais? Se você pegar o Novo Testamento, vamos encontrar Jesus em inúmeras oportunidades, subindo uma montanha, se isolando na beira da praia, para orar. Pelo menos você precisa orar ao despertar e ao ir deitar-se de novo. É a orientação segura que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Meu irmão, depois, pega o capítulo 27, leia-o. E a gente vai ver que a oração é uma das ferramentas mais importantes para conectar o nosso coração com o coração de Deus. Será que nós não poderíamos fazer uma reserva de tempo para orar? Nossos irmãos do Islã, eles têm a hora para orar. Estão lá para pegar o avião, estão lá no aeroporto, estão na padaria tomando um café com pão de queijo. Deu a hora, prostram-se no chão em direção à Meca e fazem a sua prece. Não queremos exageros, não. Mas eu não poderia ser mais cuidadoso com a minha oração? Quanto mais eu oro, mais eu me aproximo de Deus, mais eu consigo sentir a vibração da divindade. E isso, meus irmãos, criando como hábito, durante o restante da encarnação que me resta, inevitavelmente, eu vou ter um ingrediente a mais para transformar a minha encarnação numa encarnação vitoriosa. Meus irmãos, 2 itens até aqui é muito difícil? Não, ninguém está pedindo para escalar o Everest. Não, é mais simples. É criar o hábito da leitura, comprar e pegar livros emprestados e começar a orar. Você pode também, antes dessa oração, fazer uma leitura. Né? A Jaqueline fez a leitura preparatória aí. Eu marquei no relógio. Não deu 2 minutos. Leu pausadamente. Leia antes, acorda. Acordou hoje de manhã, amanhã de manhã. Faz uma leitura. Deixa o livro do Emmanuel, o Pão Nosso é maravilhoso. Qualquer um da série Fonte Viva. Tem livros menores, tem livros da Irmã Sheila, tem livro de João de Anjos, reflexões. Faz uma reflexão. Começa seu dia com uma prece. E, eventualmente, em outros momentos do dia, ora também. Dê um intervalo para tomar um café. Faz uma prece. Se conecte com Deus através da prece. Terceira atitude prática de como podemos fazer para intensificar e transformar essa encarnação numa encarnação vitoriosa.
ser frequente às reuniões doutrinárias. Agora não, porque a gente está num momento de pandemia, o isolamento social é necessário. Mas você tem frequentado toda terça-feira, toda segunda e quarta aqui, virtualmente? Será que você não deveria priorizar no dia a dia? Tem casas, eu conheço casas, faço muitas palestras, né? Que a reunião é sábado à noite. Meu irmão, é muita concorrência. Aniversário de criança, casamento, formatura, tudo é sábado. Faz assim, prioriza a casa espírita. Qual é o dia? Não importa. Domingo de manhã, você prioriza. Mas o churrasco chega depois da reunião. Assiduidade, ser assíduo. Ser alguém que as pessoas vejam, esse camarada frequenta ali. Toda reunião você vai. Mas isso é fanatismo. Tudo bem, pode chamar como você quiser. Mas se você for assíduo à reunião, você vai estar se expondo a um mecanismo espiritual, meu irmão, que vai te ajudar muito na sua história. Pega na internet, vê lá no YouTube, nos bastidores de uma reunião pública doutrinária, daquele companheirinho que fugiu o nome dele agora, lá de São Paulo, que é engenheiro, usa um bigodinho. Ele mostra o que está acontecendo numa casa espírita, além dos olhos materiais. Então, terceiro ponto importante, ser frequentador assíduo da reunião. Responda para você, tá? Você se considera alguém assíduo? Ou, jogo do Flamengo, eu não vou? Para aí, pelo amor de Deus, vê o segundo tempo. Vê os melhores momentos do segundo tempo. Mas priorize a frequência da reunião. Algo muito difícil, meus irmãos? Desafiador, mas possível? Possível. Vamos lá. Quarta atitude para a gente poder transformar essa encarnação numa encarnação vitoriosa. Participar dos estudos oferecidos pela instituição. Também não estou dizendo que isso te isenta de estudos pessoais, não. Você está lendo um livro, você tem um assunto para trabalhar, você quer trabalhar a sexualidade, vai buscar os livros do Emmanuel, vai buscar a literatura paralela, mas participar dos estudos da casa. Então, o seu compromisso não é com a casa, não. Nem com Jesus, não. É com você. Para melhorar a sua encarnação. Ser frequentador dos estudos que a casa propõe. Pode ser o livro do Evangelho, pode ser o livro dos Espíritos, pode ser a obra de André Luiz, João de Anjos, não importa. Escolhe dois dias na semana, para palestra pública você tem que ir. E o segundo você tem que participar de um estudo. Você vai ver o quanto isso vai te auxiliar na sua caminhada e vai, de alguma maneira, intensificar o seu comprometimento com o Espiritismo. Meus irmãos, nosso nível de compromisso com o Espiritismo é pessoal. Veja, meu irmão, minha irmã, eu posso trabalhar para intensificar com mais seriedade esse compromisso, baseado em tudo que vimos até aqui. Não somos encarnados para passear, não viemos aqui passear, não. Costumamos dizer que a Terra é um canteiro de obras, não é um parque de diversões. Temos aqui para trabalhar a construção do reino de Deus em nossos corações. E quantas vezes nos perdemos nas influenciações da matéria e esquecemos de fazer e priorizar o que de fato é mais importante. Investimentos, até aqui, em 4 propostas simples para poder a gente evoluir e trabalhar melhor e aproveitar melhor a encarnação. Tudo certo até aqui? Quinta atitude a fazer: atuar como tarefeiro em uma das atividades do grupo. Meu irmão, você tem que trabalhar. Esquece passeio. Sabe aquela história do céu com anjos tocando harpa? Questão 1016. Não é baboseira, não existe. Lá trabalha e aqui trabalha. Qual é o seu perfil? Escolhe para você uma atividade qualquer: recepção, tarefa do passe, limpeza da casa espírita, palestra pública, reunião mediúnica, que exige mais preparação. Mas, enfim, você precisa estar trabalhando. Isso é urgente. Escolher uma tarefa. Paulo de Tarso, quando escreveu a Carta aos Coríntios, ele fala assim: para você buscar os seus melhores dons. O melhor dom é aquele que te faz mais útil.
Qual é o seu perfil? Aqui no interior do Espírito Santo tem uma cidade chamada Guaçuí. É uma cidade bonitinha e tal. E lá tem uma casa espírita. E eles fizeram algo chamado de estágio. Tem um estágio. Então, eu me interessei em trabalhar na recepção. Eu fico um dia com o recepcionista. Ajudo. Aí, depois que eu participar da tarefa, será que isso é para mim? Eu gostei, não gostei? Continua, não. Vai que você é um evangelizador em potencial. E nunca participou? Mas não sei lidar com criança. Você sabe? Você já estudou alguma coisa? Se preparou? Então, vamos lá. Quinta função, quinta proposta. Trabalhar em qualquer tarefa na casa espírita. Meus irmãos, a gente tem uma tendência à acomodação. Eu sei como é que é isso, também tem. Estou isento, não. A gente chega, acha tudo arrumadinho, as cadeiras bonitinhas, o palestrante está lá, faz a palestra, tomo meu passe e vou para casa. Ótimo! É seu direito, bem-vindo. Mas por que não servir e não trabalhar? O Nazareno foi exemplo disso. Ele disse para os seus seguidores que aquele que quiser ser grande no seu reino, deve ser o que mais sirva. Em paralelo disse, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Mas não será que ele, que é o nosso modelo, nosso guia, nosso exemplo, tem nos inspirado ao trabalho? Quinta proposta. Sexta agora, meus irmãos, fazer o culto do evangelho no lar. Eu quero que você me traga um argumento por escrito, um ofício, dizendo por que não está fazendo. Não vou aceitar. Meus irmãos, nós precisamos fazer o culto no lar. Cristão espírita precisa fazer, rever a sua posição. Qual o motivo por que você não está fazendo? Será que não é uma justificativa? Quando você faz o culto no lar, o que acontece? No mesmo dia da semana, no mesmo horário, com a quantidade máxima de pessoas possíveis da família, se não tiver ninguém, faz só você, os espíritos superiores começam a perceber o seu grau de comprometimento. E aquela frequência faz com que eles percebam que a sua casa pode ser um local onde eles vão utilizar como sendo uma tenda de luz para atender espíritos necessitados, para amparar outros tantos. Aí a pessoa chega na sua casa, nossa, como é bom vir na sua casa. Você pensa que é por sua causa, né? Não, os espíritos superiores deixam marcas, fica impregnada a energia do amor, fica na sua casa. Meu irmão, minha irmã, faz o culto no lar. Eu posso apelar? Pelo amor de Deus. Sexta atividade, fazer o culto no lar. Sétima, vamos lá? Vamos à sétima. Programar-se para participar de eventos espíritas de maiores projeções. Por quê? Infelizmente, tem uma corrente querendo aproveitar os eventos para fazer dinheiro. Meus irmãos, isso é muito triste. Paulo de Tarso, quando fala disso, ele escreveu a carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ele vai dizer assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E muitos se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Não podemos fazer do espiritismo ferramenta para ganhar dinheiro. Tudo que nós recebemos de graça tem que ser dado de graça. Mas os eventos são validados. Então você vai fazer uma programação financeira para poder ir, por exemplo, aos congressos. Um congresso ou outro, vai um por ano. Por quê? Porque ali você vai ver o encontro daqueles ícones do espiritismo, se é que podemos dizer assim, companheiros que a gente admira, Haroldo Dutra, Edivaldo Pereira Franco, e por aí vai. Rossando Klinger. E esse encontro, ele alimenta a nossa própria fé. O último encontro que eu participei aqui no Espírito Santo, eu só vou aqui, né? O encontro foi o Congresso Estadual, tinham 2.000 pessoas. O governador do estado foi lá, ficou 5 minutos, saudou 2.000 eleitores, é claro, estavam ali diante dele. Meus irmãos, isso fortalece a credibilidade das pessoas e a nossa própria. Então, eu vou na minha casa espírita, tem lá um grupo de pessoas, 15, 20, 30, 40, eu vou me expor a um evento de 2.000 pessoas, com os melhores palestrantes, que vão trazer conteúdos que vão auxiliar na minha fé.
Então, aqui, por exemplo, para a gente do Espírito Santo, o ingresso é R$ 120. Claro, tem que bancar a passagem aérea do palestrante, hotel, enfim. Se você guardar R$ 10 por mês, você vai ao evento. Então, não é tão complicado assim. Planeje-se para estar em eventos. Tudo certo? Até aqui às 7. Oitava e última, mais importante. Esforçar-se para aplicar a rotina, os ensinamentos adquiridos. Não adianta você frequentar eventos de grande monta, você comprar os livros, decorar Kardec, saber tudo de Kardec. Não adianta saber tudo de Jesus. Não adianta ser até trabalhador, assíduo, se você não está usando esse conhecimento para transformar o seu coração. Um coração melhor, um coração mais sereno, um coração mais amoroso. Resultado, meus irmãos, desses investimentos. Olha, eu desafio você a fazer. Faz um mês. Esses 8 itens. Um mês só. E você vai ver que vai produzir uma diferença dentro de você. É esse resultado que a gente quer a médio e longo prazo. Meus irmãos, imagina. Talvez a gente tenha um potencial de vida aí de mais 30, 40 anos. Imagina mais 40 anos trabalhando assiduamente esses 7 pontos e transformando isso em atitude prática. Quando Tiago, aquele apóstolo de Jesus que ficou lá em Jerusalém, Tiago passou aperto porque ele teve que fazer alianças com os fariseus. Está lá no livro Paulo Estevão. Ele escreve uma carta para a igreja, e é o capítulo 1, versículo 22, Tiago diz assim, nos convidando a deixar de sermos apenas ouvintes da palavra para transformarmos em praticantes dela. Quando Jesus de Nazaré, no Sermão da Montanha, quando ele faz aquela analogia dos 2 alicerces, ele diz assim, olha que é o Sermão da Montanha, capítulo 7, ele já tinha trazido parte da base doutrinária e diz assim, aqueles que escutam essas minhas palavras, Sermão da Montanha, e as pratica, assemelhá-los-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram os intempéries, chuvas, e não derrubou a casa, porque foi construída sobre a rocha. Ouvir a palavra e praticar. Meus irmãos, esse talvez seja o nosso maior desafio. Então, a gente precisa entender que é exemplo de Allan Kardec, quando ele, na introdução do livro dos Espíritos, ele vai dizer que o Espiritismo é uma doutrina que tem que ser estudada com continuidade, com regularidade e com recolhimento. Será que nós poderíamos responder, marcar X no que estamos fazendo? Será que eu estudo com continuidade? Há quanto tempo eu leio? Proposta para os médios. Ler o livro dos médios, capa a capa, terminou, recomeça a vida toda. E outros livros paralelos. Eu tenho estudado com continuidade e regularidade. Porque eu posso não ler todos os dias, mas eu tenho que ter uma meta. Por exemplo, estabeleça para você 10 livros por ano. Não bota 40, não. Não bota 100 livros, não. 10 livros, bem lidos, anotados, papel do lado ou tablet do lado, anotando os conhecimentos. Meus irmãos, é assim. A gente tem que ter disciplina, tem que ter regularidade. Diz mais, recolhimento. Escolhe um cantinho lá, na sacada do prédio, um lugar com menos barulho. Tenha um espaço seu para o estudo. Crie isso, crie essa área de estudo. Porque se a gente criar essa área, a gente acaba se condicionando, criando esse novo hábito, meus irmãos, e os benefícios do estudo serão fundamentais. Por quê? Porque, entendendo intelectualmente, eu começo a sentir. E é quando eu sinto que eu transformo em atitude. É a ideia de trabalhar com coerência, trabalhar com lógica, trabalhar com objetivo. Lembra o texto que eu comentei no começo da palestra, na primeira parte, do Fonte Viva, do livro Refugia-te, do texto Refugia-te em Paz? Diz assim, meu amigo, se já adotastes efetivamente aprendizado com o Divino Mestre, retira-te um lugar à parte. Esse lugar, dentro de você, onde você prioriza o seu momento de busca, de oração, de conhecimento. Pode ser que até no início as pessoas não entendam, não respeitem muito, mas depois de algum tempo da sua persistência, vão te respeitar. Entenda, crie o seu espaço e cultiva
os interesses da tua alma. Meus irmãos, a pergunta fica de novo para a gente. Reencarnação, como você está cuidando da sua? Imagina, meus irmãos, a vaga que nós conquistamos aqui, 30 bilhões, tem 22,6 bilhões querendo a sua vaga. Será que a gente não deveria aproveitar melhor para trabalhar em nossos corações a proposta espírita? Eu fico me perguntando, meu irmão, minha irmã, será que a gente é espírita por acaso? Vou te afirmar que não. Sabe o que aconteceu? Quando planejaram essa encarnação da gente, analisaram nossas fichas. Tem arquivos muito mais complexos e completos que a gente conhece. E perceberam assim, esse camarada ali, aquela menina ali está na busca ali. A Roberta Olmo está ali também. O companheiro, que o nome está tampando aqui, estão ali. Estavam buscando. Então, agora, por conta da busca deles, estão preparados a conhecer uma doutrina desafiadora. Foi isso, meus irmãos. Não somos espíritas por acaso, não. A gente não entrou no trem errado, não. Não pegamos o metrô e esquecemos de descer, não. Nós descemos na estação certa. Ah, eu ia descer lá na Presbiteriana. Não, você ia descer aqui mesmo. Nós somos espíritas porque viram em nós a possibilidade de, nessa encarnação, sermos desafiados a uma orientação, meus irmãos, que nos cobra honestidade, sinceridade pessoal, que vai exigir da gente empenho. Vou começar a fazer o fechamento com a questão 115 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou aos espíritos superiores assim: os espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Olha só, Kardec vem de uma cultura católica, família católica. Kardec estudou numa escola protestante. O que ele conhecia? A teologia dos anjos e dos demônios. É o que ele conhecia. Então, agora, ele está questionando: Deus criou demônios e anjos? E perguntou aos espíritos. A resposta que ele ouve: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Meu irmão, minha irmã, o mesmo ponto de partida. Esqueça vantagens, esqueça jeitinho. Tudo serão conquistas e trabalho, resultados de luta. Por isso, Kardec vai pontuar, como já citei lá atrás, o espírito verdadeiro ser reconhecido por fazer esforços para vencer suas más inclinações. Mas prossegue o espírito de Kardec. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los. E olha só, o problema que você vive hoje, a dificuldade que você está enfrentando em qualquer área, tem como objetivo te esclarecer e de fazer você chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-lo de Deus. Meu irmão, então, a dificuldade que você vive hoje, a sua dor, a limitação financeira, a dificuldade do relacionamento, ou então a pandemia, possibilidade de nos aproximar de Deus. Então, o meu problema não é para me fazer revoltado com Deus, ficar zangado com Deus, a Deus. Não. O Senhor encontrou em mim, através desses eventos, o caminho para que eu possa me aproximar dele. É interessante que essa progressão ela é gradual, é um progresso, uma perfeição progressiva. E diz assim o texto: nessa perfeição que é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Meus irmãos, então, felicidade, na visão espírita, é quando nós, vou me basear na questão 614 do Livro dos Espíritos, felicidade é quando eu compreendo a lei de Deus. Isso vai exigir um trabalho, disciplina, estudos, pesquisas. Compreendo a lei de Deus e voluntariamente eu me torno adeus a essa lei e tento aplicar a lei de Deus na minha vida. Felicidade, meu irmão, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não é casamento, não é dinheiro no bolso, não é canja de galinha, como dizia Jorge Benjó. Não. Felicidade é compreender a lei de Deus e desafiar nós mesmos. Isso não é fácil, não. A gente vem, meus irmãos, há várias encarnações tratando a religião como algo leviano. Fizemos isso. Várias encarnações. Quer ver, por exemplo, nessa encarnação, os que foram católicos. Qual a sua religião? Eu sou católico não praticante. Olha só, que brincadeira. A gente era religioso, mas não permitia que a religião nos espiritualizasse.
na doutrina espírita, mas, irmãos, não vai dar para criar o espírita não praticante. Não vai dar, não. Ou a gente é espírita sério, ou a gente não é. Tem que haver o comprometimento. E à medida que eu me comprometo, eu me esforço, trabalho, exercito a minha fé e conquisto os valores morais, que é o objetivo da minha encarnação, que vão ser somados e vão me encaminhar para aprender a amar. Felicidade, meu irmão, é quando eu consigo vivenciar ao máximo a lei de Deus. Vou terminar. Quando Kardec fala do homem de bem, ele introduz ao assunto do homem de bem, quem vai se lembrar, na questão 918. Ele pergunta assim, por que indício se pode reconhecer um homem a sua evolução moral na hierarquia espiritual? Aí o Espírito responde com 2 pontos. Primeiro, quando ele tenta vivenciar a lei de Deus na vida. Meu irmão, primeiro ponto para você medir o seu nível de evolução moral. Você está tentando estudar a lei de Deus, compreender e aplicar no seu dia a dia? Como é que está o seu nível de perdão? Tolerância, indulgência, compaixão, misericórdia, fruto de um resultado de investimentos. E o segundo ponto, quando ele antecipadamente vivencia a vida espiritual. Então, quando ele atua no mundo físico, como entendendo que é um espírito. Fatores que vão determinar se ele está no nível de evolução moral ou não. Então, meus irmãos, aproveitar melhor a encarnação. É preciso que eu melhore, que eu aproveite melhor a oportunidade evolutiva e a oportunidade de encarnação. Eu quero terminar com uma outra pergunta. Não dá para a gente aproveitar melhor essa encarnação? Pensa direitinho, responde para você depois. Será que a gente não poderia fazer algo a mais? Será que não deveríamos, diante desse conceito espírita, tão racional, tão claro? Meus irmãos, nunca foi tão claro para a gente. Até então, a gente confundiu o evangelho. Entendemos errado, matamos em nome de Jesus, queimamos pessoas vivas, vendemos a indulgência, nós mesmos, lá atrás. Não tínhamos a clareza que temos hoje. Agora, diante do Espiritismo, que segundo Emmanuel é o Evangelho redivivo, somos desafiados a lançar mão desse Evangelho para fazer um trampolim de evolução moral para nós, espíritos imortais, passando pelo mundo das matérias. Há uma passagem de Emmanuel no livro Via de Luz, lição número 20, onde Emmanuel vai questionar. Ele pergunta, ele faz algumas colocações. O nome da lição é Porta Estreita. E ele vai perguntar, né, como faria Jesus, não é? Será que nós temos aproveitado essa porta? Que nós, habilitados para abri-la, já abrimos? Será que temos adentrado pelo caminho do amor, da paz, da construção do novo homem? Porque se nós não utilizarmos o Espiritismo, dessa vez com seriedade, a gente vai estar repetindo de novo o mesmo erro. Excelentes religiosos, mas pouco espiritualizados. A religião, ela tem que me levar a um aprimoramento moral, a uma conduta nova com os que estão à minha volta, com o meu trabalho, comigo mesmo. Uma conduta nova, pautada no ensino amoroso de Jesus, redivivo pelo Espiritismo. O Espírito Lázaro, quando ele resume, né, ele vai dizer assim, que a doutrina de Jesus toda inteira se resume no amor. Então, a função pela qual estamos encarnados aqui nesse planeta é aprender a amar. O motivo pelo qual estamos diante de um computador, olhando para essa telinha pequenininha do celular, é para aprender a amar. Estamos aqui reunidos na Casa Espírita, na Sociedade Espírita Antenor de Paula Carneiro, para aprender a amar. Nós viemos aqui para aprender a amar. Então, meus irmãos, aprendamos. Façamos a parte que nos cabe, vamos assumir o nosso compromisso. Tomara que durante o sono dessa noite, meu anjo de guarda me lembre, porque ele sabe. Ele está com o meu mapa reencarnatório. Pede para ele, dá uma dica aí, para a gente poder transformar efetivamente essa encarnação numa encarnação vitoriosa e que nos conduza para mais perto de Deus. Que Deus possa nos abençoar. São 32 minutos, faltam 8 aí, Jaqueline. Dá para fazer até para cantar uma música, né?
e fazer o encerramento com o tempo bom, né? É isso. Obrigado, companheiros. Muita paz pra gente.